Então, o que eu me propus a preparar? Primeiro, um conjunto de informações que eu acho que é importante, até porque até hoje as pessoas insistem em dizer ou em falar que essa ou aquela pessoa tem direito à cota porque ela tem a pele negra ou a pele preta, como a gente encontra em alguns textos, inclusive textos jurídicos. Tá? Então, o direito à cota, primeira coisa, ele não é uma prerrogativa dada à questão de cor de pele somente. Então, a gente vai ver, a princípio, o que é a cota, a lei da cota, e aí a gente vai colocar algumas questões que vão dizer respeito àquilo que a gente chama de temas norteadores dentro do tema cotas. E aí a gente vai falar da igualdade social, da igualdade racial, ou daquela igualdade esperada através dessa ferramenta que a gente chama de cotas. Então eu vou percorrer alguns assuntos. O que eu vou pedir a vocês? Sempre que houver uma dúvida, sempre que houver uma opinião, algo que você queira concordar, discordar, perguntar, a gente para e discute isso no momento. Eu acho que é mais sensato, porque às vezes a gente tende a estar lá na frente discutindo algumas outras coisas e de repente a gente tem que voltar a discutir alguma coisa que eventualmente não ficou bem compreendido lá atrás. Então, eu vou pedir que à medida que você sinta necessidade, que você queira um esclarecimento, alguma coisa pode ser que eu não saiba, né? A gente, assim, se prepara, traz uma série de elementos para a gente conversar, mas pode ser que surja uma pergunta que de bate pronto eu não tenho essa informação. Então eu tentei me respaldar de uma série de elementos para que a gente pudesse enriquecer a discussão. Pode ser que de repente você pergunte alguma coisa que eu não tenha em termos de informação. Aí a gente vai pedir a licença para você, ou a gente vai pesquisar aqui agora juntos, ou eventualmente eu vou mandar essa pergunta, essa resposta para você depois. Tá? Mas eu acredito que dentro daquilo que eu trouxe, a gente vai conseguir, digamos assim, sair daqui com algumas coisas novas para a gente pensar. Qual é o caminho que a gente vai percorrer hoje? Primeiro, acho que a pergunta central da discussão de hoje: como que é a igualdade social no Brasil? Que é esse pano de fundo que a cota, que a lei de cotas tenta amparar. Tá? Então, a gente vai fazer uma breve análise contextual da nossa situação brasileira, que não é privilégio do Brasil. O primeiro slide vai dizer isso. Tá? Então, embora a gente tenha desigualdade social no Brasil, isso não é um privilégio brasileiro. O mundo inteiro vive isso, a gente vai perceber isso. Alguns países de forma mais gritante, outros países de forma mais tênue, mas a desigualdade, ela existe. Tá? Aí a gente vai falar sobre o sistema de cotas, o que é, como funciona e como que a gente pode tratar isso, observando se a gente está no caminho certo ou não, e aí as opiniões ou os juízos de valor acerca de se é um sucesso ou um fracasso, né, no fundo vai ficar a cargo de cada um. Pensando dessa forma, a primeira coisa que a gente precisa ver, se a gente observar em termos de contexto global, nós temos uma desigualdade muito gritante. Tá? Quando ela não se atém a um território, tá? ela se coloca no mundo de uma forma muito intensa. Basta a gente pegar alguns dados. Essas informações aqui, elas são dados, tá? Ofertados pela Databox de 2017. Tá? A fonte é Oxfam, para quem quer saber a fonte certinho. Informe sobre a desigualdade no mundo. Tá. Pesquisa de dados de 2018. A Suzana acabou de me pedir, eu já tinha passado o material para ela, essa aqui depois vai estar disponível para vocês lá no site da Escola Suzana Luz. Tá? Então, olha só para a gente ter uma ideia: 1% da população dos mais ricos do mundo tem a mesma riqueza que os outros 99% da população mundial. Isso já é uma informação extremamente significativa para a gente pensar: existe algum problema social no mundo. Eu não posso ter 1% da população gozando de mais acessos do que 99% da população. Então existe uma desigualdade mundial e vai refletir também dentro do Brasil. Se a gente pegar dentro do Brasil, os números talvez sejam um pouco menos
não sejam tão gritantes quanto é na população mundial, mas ele não é nem um pouquinho pequeno. Nós temos 5% da população dos mais ricos do mundo, dos mais ricos do Brasil, tendo mais do que 95% da população. É óbvio que esses aqui vão gozar de muito mais prestígio, muito mais privilégio, muito mais acesso. Eles vão ter muito mais conforto, eles vão ter muito mais lazer, eles vão ter muito mais bens, eles vão ter muito mais estrutura do que os outros 95% da população. Então, quando a gente fala de desigualdade social, isso aqui é um fato importante, porque quando a gente for falar da política de cotas, o que ela está visando? Só que a pessoa entre na faculdade? Se fosse só essa a finalidade, isso aqui não seria relevante. Mas a finalidade é, por meio da educação, reverter um quadro muito mais significativo, muito mais amplo, e que no Brasil tem números, no mínimo, assustadores, se a gente for pensar nos 95% da população, que tem menos do que 5%. Tá? Algumas outras coisas importantes em termos de análise brasileira. 6 bilionários têm a mesma riqueza, 6 pessoas. Tá? Então, se a gente pegar aqui, tem 5, vou pegar um lado aqui da fileira. Vamos pegar aqui, ó. Digamos que se a gente dissesse que 6 pessoas, aqui tem 5, têm mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros. Se a gente pegar numa residência, eu coloco as 6 pessoas mais ricas do Brasil e ela tem mais recurso concentrado ali que 100 milhões de pessoas. Isso é significativo? É extremamente significativo. Tá? Então, é baseado nesses dados que a gente vai falar assim, olha, existe algo que precisa ser reparado. Quais são os caminhos para se reparar isso? Vamos dar trabalho. Existem cotas trabalhistas. Vamos dar emprego, vamos dar dinheiro, vamos fazer distribuição de renda. Existem uma série de políticas que poderiam ser adotadas. Entre elas, uma que o governo adotou é a lei de cotas, que é aquilo que nos interessa. A gente já vai discutir. Um país desigual como o Brasil tem alguns dados para a gente observar. Primeiro, 80% da população tem a riqueza, 80% da população vive com renda inferior a 2 salários mínimos, isso equivale a 165 milhões de pessoas. Tá? Por que é importante a gente pensar em 2 salários mínimos? Porque quando a gente for falar de cotas, dentre os critérios das cotas, tem um deles que diz que 1,5 salários mínimos per capita dentro da família é critério para distribuição de vagas. Então, é importante a gente saber quanto que as pessoas têm de renda. E aí algumas informações e eu vou especular com vocês agora. Qual é o salário mínimo brasileiro atual? Isso é trágico. Nós temos que saber na ponta da língua o salário mínimo brasileiro. O salário mínimo brasileiro é R$ 998. Tá? 954 era até o ano passado. Tá? 998. Ok? Isso a gente precisa saber. Por quê? Porque isso é a realidade de mais de 80% da população vive com menos de 2 salários mínimos. Então, se você dobrar isso aí, mais de 165 milhões de pessoas dependem da conta de que, vamos colocar R$1.000, só para ficar redondinho, que R$2.000 é o dinheiro que ela vai ter para sobreviver durante um mês. Agora você coloca aí os descontos, os impostos, ela não tem no frigir dos ovos lá, os R$2.000 por mês. Tá? 1% mais rico do Brasil recebe 25% da renda nacional. E 5% mais rico recebe, aquilo que eu já tinha visto na outra página, na outra slide, tá? 5% mais rico do Brasil recebe o mesmo que os outros 95%. Ainda mais uns dados sobre essa desigualdade que as cotas querem alcançar. Tá?
Em termos de renda, tá? E aqui é onde eu coloco a questão do salário, tá? A renda familiar média de 40% da população, 46% da população brasileira é de R$ 1,356. Isso significa que numa família que a média, aliás, a média de brasileiros por família, por domicílio, hoje, dados do último censo, é de 3,34. E a renda, se eu for pensar, dessas famílias, é de R$ 608 por casa, por cabeça. Significa que cada pessoa vive por mês com R$ 608. Isso tudo aqui são elementos para a gente pensar depois nas cotas, tá? Então, se a cota fala que um dos critérios vai ser 1,5 salário mínimo por per capita, eu tenho 46% da população que tem uma média per capita de R$ 608. Isso significa que todos esses 46% têm direito a essas cotas de 1,5 salários mínimos por cabeça, tá? 20% vai variar entre R$ 1.300 e R$ 2.000, 16% da população de R$ 2.000 e R$ 3.000, 9% acima dos R$ 3.400, 4% acima de R$ 6.800 e 1% vai ter acesso a um salário que é o que a maioria de nós almejamos como médicos, como engenheiros, como advogados, que é salários acima de R$ 13.000. Eu acredito aqui que ninguém está pensando em curso concorrido e não está considerando a questão da renda salarial. A renda salarial, inclusive, é um dos principais motivadores dos cursos mais concorridos. Por que isso? Porque é isso, a gente quer participar desse 1% da população. Ah, é difícil? A gente está querendo entrar num grupo muito restrito. Ah, Roberto, mas eu não estou só interessado no dinheiro. Eu acho louvável que você não esteja só interessado no dinheiro. Mas ele é um dos critérios que fazem essa seleção ser tão difícil. Porque se não fosse questão salarial, acreditem, medicina seria um curso muito mais fácil de passar. Basta a gente pensar, por exemplo, nos cursos de licenciatura. Na minha opinião, cursos excelentes, embora estejam desaparecendo do mercado, né? Cursos excelentes. Qual é o problema? Mal remunerados. Por que as pessoas não fazem, eu quero passar para pedagogia, eu quero passar para filosofia, vou fazer minha vida como filósofo? Tá louco. Com filósofo não faz vida, né? Mas você vive e é bom. Pensa as vantagens. De vez em quando você dá uma palestra, tal, assim, entendeu? Daí você passa um mês de fome. Depois você passa um mês de fome. Não é assim mesmo. Olha só. Então, é nesse cenário que a gente está querendo se inserir. E aí a questão é concorrido? Por conta do quê? Dessa desigualdade que nós temos no nosso território. Mas alguns dados ainda falando sobre a desigualdade. E aqui eu quero colocar algumas questões que vão ser voltadas para a cor de pele. Tá? Quando a gente fala de frequência escolar, tem alguma diferença entre homem e mulher. Homem e mulher não é critério de renda, mas eu deixei aqui porque aqui o gráfico seguinte ele vai apresentar algumas informações sobre a cor de pele. A pessoa que se declara branca, tá, tem, em média, de 20% ou 23% no caso da pessoa, das mulheres, muito mais escolaridade do que a pessoa preta ou parda. Tá? Por que isso acontece? E aí nós começamos a ter alguns problemas. Porque geralmente, e aí a gente vai perceber isso nos gráficos, tá? Quando a gente fala de escolaridade, quem consegue concluir o ensino superior e os números da população branca que conclui o ensino superior é muito superior ao grupo de pessoas que conclui com a pele preta ou parda. Tá? Então a gente começa a ter alguns problemas agora voltados não só para a questão de renda. Nós temos problemas que também são voltados para a questão da cor de pele. Basta a gente pensar na população brasileira. Nós temos uma população extremamente miscigenada. Nós temos brancos, oriundos da Europa. Nós temos muitos negros
oriundos do território africano, nós temos muitos asiáticos, hoje também no Brasil, nós temos em algumas cidades a maior comunidade, por exemplo, oriental fora da Ásia, tá? Isso está tudo aqui no Brasil. E aí, se a gente pensar que essa miscigenação aconteceu, o que é, em termos de cor, a cor parda? Quem aqui se autodeclararia no censo do IBGE pardo? Levanta a mão. E aí a gente vai começar a perceber que isso vai gerar conflitos. Vai desembocar onde isso? Lá na lei de cotas. Porque a lei de cotas ela parte do princípio de autodeclaração. A pergunta é, nós estamos nesse grupo aqui, quando a gente fala de preto e pardo? Em alguns casos sim, em alguns casos não, e a gente vai perceber que essas oscilações elas são significativas também para serem pensadas. Tudo isso aqui ainda é preliminar para a gente falar sobre a lei de cotas, tá? Outra coisa, a gente vai perceber que existe uma diferença, tá, de número de brancos e negros por região. E aí você poderia falar assim, Robert, beleza, a gente falou de desigualdade social, a gente falou de alguns elementos da desigualdade racial, agora você está colocando as diferenças de número de pessoas brancas e negras ou pardas. Não, Robert, eu vou colocar lá em Santa Catarina, é a cidade, é o estado, que nós temos a menor presença de pretos, pardos e indígenas. Dá diferença o número de vagas que eu vou ter para concorrer lá e lá? Muita. A pergunta é, as pessoas sabem? E aí o problema? Não. E aí tem um outro problema, porque quando a gente faz autodeclaração no IBGE, a gente acrescenta números a um tipo de pele. E eventualmente quando a gente se autodeclara por ocasião do Enem, se a gente fizer uma autodeclaração diferente, a gente está aumentando as cotas de um lado e participando das cotas do outro, tá? A gente já vai perceber como isso funciona, tá? E aí nós temos nessa diferença ainda a questão salarial, tá? Se você pegar onde a diferença é menor entre pretos, pardos e indígenas com relação a salário, é menor na região sul, e ainda é 20% de salário só, aliás, a diferença. Então, se você pegar uma pessoa que recebe 1.000, uma pessoa preta ou parda, ela vai receber no máximo 800 para desenvolver o mesmo trabalho, tá? Então, aqui a questão da diferença salarial por região, porque a gente vai perceber que nessas regiões nós vamos ter incidências diferentes dessas informações. E aí, vamos começar agora a falar da questão de educação. Essas diferenças, na opinião de vocês, impactam na educação? Diferença de renda, diferença de cor, diferença de região, impacta absurdamente. Dá uma olhada nesse gráfico, tá? Nós temos hoje no Brasil matriculados algo em torno, os dados aqui, eles são da Fundação Bradesco, que são de 2016, é o mais atual que eu encontrei, tá? 58,2 milhões de alunos matriculados no Brasil. E aí começam os problemas. 7,3 milhões em creche pré-escola, 30% na rede privada, 70% na rede pública. Ou seja, 70% da população que tem acesso à pré-escola está na rede pública. 29 milhões de crianças matriculadas, quase 30 milhões, no ensino fundamental. 80%, 86% na rede pública. 8,4 milhões no ensino médio. 87 milhões, 87% na rede pública. Educação de jovens e adultos é basicamente rede pública. Aí a gente vem para a faculdade, e aí os números começam a se equiparar. 1 milhão de pessoas no ensino profissionalizante, 57% na rede pública, privada, 43% na rede pública, no ensino profissionalizante. Aquilo que eu vulgarmente chamo, aí é vulgar, eu vou usar, de abate de gado precoce. Por que eu uso essa expressão? E aí eu vou explicar o perigo que nós temos, e é uma opinião que eu gostaria que vocês considerassem
como um ponto a se pensar. Não é uma verdade, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem nisso. Quando alguém se dedica a estudar e vai fazer ensino profissionalizante, essa pessoa depois ela passa e vai para a universidade? Quando eu vou pegar aqui o nosso Instituto Técnico Federal, um honroso Instituto Técnico Federal, eu saí do ensino fundamental, eu disse isso para mim mesmo: não, vou fazer o ensino técnico e depois eu vou para a faculdade. Eu termino o ensino técnico e eventualmente eu tenho condições de trabalhar. A minha família eventualmente precisa de composição de renda, precisa que eu ajude no serviço. A pergunta é: se eu puder trabalhar, eu vou encarar mais 5 anos de faculdade? O que se tornou o sonho da faculdade para essas pessoas? Talvez se tornou uma utopia. E aí, o nome que eu gosto de usar, que é vulgar, mas eu gosto que a gente pense assim, tá? O ensino profissionalizante, ele não corre o risco de ser um abate de gado precoce, e em vez de eu deixar a pessoa completar os seus 22, 23 anos para entrar na faculdade, depois entrar no mercado de trabalho, depois da faculdade, será que ela já não vai entrar no mercado de trabalho aos 19 anos, aos 20 anos, e vai condenar o resto da vida sem ter podido ter a oportunidade de entrar numa universidade que a gente chama de ambiente crítico por excelência? Percebe por que eu chamo de abate de gado precoce? Eu estou falando assim, essas pessoas talvez elas perderam no final do curso profissionalizante o ânimo para ir para uma faculdade. E o que a sociedade deixou para ela? Agora você começa a trabalhar, agora você já pode ser um membro útil ou produtivo na nossa cadeia produtiva no Estado. Tá? Então aqui nós temos um número bem mais equiparado do que nós tivemos até agora. Mais próximo tinha sido na creche, nós tínhamos 70% público e 30% privada. Aqui nós temos 57% privada, 43% formação técnica profissional pública. Aí nós entramos na universidade, e olha como os números se invertem. Tá? Nós temos 7 milhões de pessoas na universidade, das quais 27% estão nas universidades públicas e 73% nas universidades privadas. Já se perguntaram por quê? E aí nós temos outro lado da moeda com relação ao problema. Se educação até alguns anos atrás ele era um direito assegurado pelo artigo 5º da Constituição, que dizia que todo cidadão brasileiro tem direito à educação gratuita de qualidade, hoje ela é um serviço. E como serviço, a gente compra como qualquer outra mercadoria no Brasil. Tá? Então a educação deixou de ser, tem deixado de ser um direito e tem se tornado um serviço oferecido pelo mercado. Tá? Aí nós temos alguns outros problemas. Porque quando a gente for falar de cota, a gente vai perceber que a cota ela atinge o quê? Sobretudo as universidades públicas, ali é obrigatório. O que algumas universidades têm feito como políticas de ingresso de alunos que eventualmente não estão conseguindo passar nas universidades federais? E o governo tem contribuído com essas iniciativas. Tem oferecido programas de financiamento que você paga, ou você não paga agora e paga no final do curso, ou você vai pagando fracionado, ou eventualmente você consegue um financiamento 100%, e o governo está colocando alguns alunos para estudar na universidade pública com qual compromisso? Depois o aluno paga. Eu pago agora e depois o aluno devolve. Tá? A pergunta é: e onde está a educação pública gratuita, de qualidade, que o artigo 5º da Constituição dizia que você tem direito, e que era um direito e tem se tornado um serviço? Ok? Isso é uma coisa para a gente pensar extremamente significativa. Se tudo isso acontece, aí a gente fica diga. Eu não entendi essa parte. Como assim o governo paga? Quando você faz um financiamento. Mas não é a universidade pública? Sim, não, tem a universidade pública que nós não pagamos nada. Ah, entendi. Aí tem a universidade privada. O ingresso na universidade privada, às vezes, tem que ser feito por meio de financiamento. Você faz um financiamento do governo,
o governo paga, ou o governo divide com você a conta, aí você estuda os 5 anos, o tempo do curso, e depois você começa a pagar. Então, na verdade, aquilo que era para ser gratuito, o governo tem incentivado você a pagar a iniciativa privada. Só achei que estava falando da universidade. Não. Mas não precisamos ir muito longe. Há alguns anos, no ano passado, no finalzinho do ano retrasado, já houve a discussão se os cursos de pós-graduação continuariam gratuitos na Universidade Federal. Tá? Então, como eu faço direito aqui à noite, tá? Uma das discussões que volta e meia se ventila aqui na universidade é: a pós-graduação, ela tem que ser gratuita? Ou seja, a pessoa já passou pela graduação, ela quer estudar mais. É obrigação ainda do governo, quando tem pessoas que não têm nem graduação? Então isso aí já foi uma discussão, ela já tem os prós, tem os contra, mas justamente para discutir a ideia de se eu não dei o mínimo para todo mundo, será que eu tenho que dar algo mais para aqueles que já têm essa formação? É uma discussão que já rodou dentro das universidades, sobretudo das universidades federais. Beleza. Até aqui a gente viu uma série de situações que evidenciam o problema de desigualdade que nós temos no Brasil. Agora nós vamos ver o que fala a lei. Alguém já parou para olhar para a lei da política de cotas? Alguém aqui já se interessou aqui atrás? Quantos artigos você acha que tem essa lei? Quando ela foi aprovada? Desde quando que nós temos política de cotas no Brasil? Então, vamos lá. A lei é de 2012. Ok? Primeira informação importante. Quantos artigos a lei tem? E aí é onde eu, todo carinho, eu vou brigar com vocês. A lei tem 9 artigos. Todos nós que vamos passar por essa seleção deveríamos conhecer a lei. Tá? Por quê? Porque a gente tem o hábito de não conhecer a lei, sempre achando: não, mas a lei é muito extensa, a lei é um monte de coisa, eu não vou entender nada. São 9 artigos extremamente claros. É lógico que eu não estou falando para você ler os 105 documentos que geraram o artigo 3º, mas você tem que saber de leis que vão reger o seu ingresso ou não na universidade, sobretudo aqueles que têm direito às cotas. Então, quando eu falo desse direito às cotas, a gente tem que conhecer. Eu falei que são 9 artigos. O segundo artigo, inclusive, ele foi vetado, ele não foi aprovado. Então, dos 9 artigos que compõem a lei, 8 foram validados. O 9º foi vetado pela então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Tá? Então, olha só, o número da lei, você não precisa decorar a lei, o número da lei, mas se vocês forem numa redação, escrever a redação, tenha certeza que se você conseguir citar a lei, o seu argumento naquele parágrafo, ele ganha muito mais consistência do que você falar assim: a lei de cotas, tal, e falar ela superficialmente ou até com profundidade. Você ganha conteúdo se você citar a lei. Então, lei 12.711, no ano de 2012. O que a lei fala? Aí a gente vai pegar os 8 artigos, só para a gente entender o que está discutindo. Isso aqui é um texto da época da presidente. Tá? Então, se alguém é contra ou a favor do presidenta, tá? É direito seu ser contra ou a favor. Mas o texto é dessa época, ele está como presidente. Tá? Vamos lá. Primeiro artigo diz o seguinte: as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada curso seletivo para o ingresso dos cursos de graduação por curso e turno. Primeiro detalhe importante aqui: por que por curso e turno? Tem uma universidade que às vezes, quando vai fazer a política de distribuição de vagas, fala da lei de cotas e ele não fala por curso e turno. Por exemplo, curso de Direito aqui na Universidade Federal tem 45 vagas matutinas e 45 vagas noturno. Cada um desses aqui tem que ter 50% das vagas destinadas a cotistas. Tá? Então, no caso, como é número ímpar, ele vai explicar aqui como que funciona. Tá? Mas é sempre assim, é por curso
por turno. Então, não é, o curso de Direito tem 90 vagas, então 45 para um, 45 para outro. Não. Das 45 do matutino, 50% para um, 50% para outro, e assim por diante. Tá? Então, por curso e turno, no mínimo 50% são as vagas para estudantes que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. Primeiro critério de cotas não é por mérito. Então, quando a gente escuta por aí as pessoas falando assim, eu sou contra a cota racial, você não entendeu do respeito nada da política de cotas. Porque se você for, com todo respeito, preto, tá? Se você for índio e você estudou a sua vida inteira em escola particular, você não tem direito à cota. Quem tem direito à cota? Quem estudou em escola pública. É o primeiro artigo. Robertson, mas se eu me autodeclarar negro, eu não vou ter participação nas cotas? Se você não estudou escola pública, o ensino médio inteiro, não. E se eu fiz 1 ano? Também não. E se eu fiz 2 anos? Também não. A lei é bem específica. Tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum as pessoas falarem da seguinte forma: eu sou contra cota racial, a política de cotas. Eu conheço uma pessoa preta e ela estudou a vida inteira em escola particular. Por que ela tem cota? Ela não tem cota. Ela não tem direito à cota. Para ter direito à cota, o primeiro artigo já deixa bem clara essa ideia. Tá? Então, cota é o quê? É uma tentativa de reformular essa desigualdade histórica que a gente acabou de relatar aqui. Diga. Professora, para todas as universidades públicas, então, que tem esse negócio, ou algumas delas podem? Não, todas as escolas, as universidades públicas, desde 2012, são obrigadas a reservar, por curso e turno, 50% das vagas. Tá? E tem um detalhe: essa mesma lei aqui vale para os institutos técnicos federais. Então, a política ela serve igualmente lá para o Instituto Técnico Federal. Eu quero entrar lá, eu tenho política de cotas lá? Tenho. Como que funciona? 50% das vagas são destinadas a alunos que fizeram ensino fundamental integralmente em escola pública. Tá? Então, olha só, no preenchimento das vagas que tratam o caput desse artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Lembra que eu estava falando lá dos salários mínimos? Deverão ser reservados aos estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita. Imagine a seguinte situação: nós temos, vou colocar números redondos só para ficar mais fácil, tá? Porque a gente está no curso de redação, matemática não é talvez o forte de todo mundo aqui, o meu não é, né? Embora a gente faça um esforço. Então, olha só, 80 vagas, ok? Então, nós temos um curso com 80 vagas. O que a lei diz? Dessas 80 vagas, imagine em uma linha reta, tá? 40 serão destinadas à ampla concorrência, 40 serão destinadas a cotas. Quem tem direito às 40 vagas das cotas? Quem fez escola pública. Ele vai estabelecer um segundo critério, que ele vai dividir essas 40 vagas por renda. Por que nós vamos ter uma divisão por renda? E aí vem as alternativas que o brasileiro, muito criativo, cria. Nós temos brasileiros, tá? E a gente fala que isso é cultural, eu acho que não é cultural, mas nós temos, tá? Nós temos brasileiros que falam assim: já que só pode fazer isso quem tem ensino médio em escola pública, eu vou deixar meu filho fazer ensino médio em escola pública, e como eu tenho dinheiro, eu pago um cursinho para ele fazer no contraturno. Então ele faz ensino médio e faz cursinho. O que o governo percebeu? Que eventualmente quem recebe acima de 1,5 salários mínimos tem alternativas que quem recebe abaixo de 1,5 salários mínimos não tem. Então ele criou um segundo critério: das 40 vagas, 20 serão para pessoas que têm uma renda superior a um salário mínimo e meio
por cabeça dentro do domicílio. E 20 são para quem recebe menos do que 1,5 salário mínimo e meio por cabeça. Aí a gente volta naquele gráfico. 46% da população brasileira vive com uma média salarial de R$ 608 por pessoa. Eles estão aonde? Aqui. Eles vão concorrer a essas 20 vagas aqui. Quem tem maior renda concorre aqui. Ah, Robertson, mas se eu não declarar, se eu não quiser usar do atributo que eu tenho de ter estudado no ensino médio em escola pública, o que eu faço? Você concorre a essas 40 aqui. Tudo que você não declarar que você tem déficit em termos de aprendizado com relação aos demais, você está na ampla concorrência. Então, por exemplo, você está na ampla concorrência e de repente você declarou que você fez isso. Não. Você está no dia do vestibular, você declarou que você fez ensino médio em escola pública, está concorrendo aqui. Mas eu não declarei renda. Subentende-se que você recebe mais de 1,5 salário mínimo por cabeça. Ah, eu declarei, então você vai ter que comprovar. Aí nós vamos chegar nessa parte que é a questão, inclusive, que está tendo problemas aqui na nossa Universidade Federal. Digamos. Sim. Existe uma discrepância enorme, não enorme, mas existe uma discrepância entre as provas raciais e a ampla concorrência no ensino público. Você acha que futuramente isso não afetará a educação? Porque um aluno de escola pública não tem o mesmo acesso à educação de um aluno de escola particular. E aí esses alunos da mesma turma, eles conseguem... Essa pergunta já foi, ela é uma pergunta recorrente, desde quando começou a política de cotas. Porque um dos principais argumentos, inclusive, era esse. O segundo argumento que você tem, eu vou responder esse assunto, sua pergunta. O segundo argumento que você tem mas não é muita desvantagem. Eu tenho que concorrer na ampla concorrência. Medicina está, médio de corte, pelo menos 780. Por que alguém que está na escola pública tem o direito de passar com uma nota menor e estudar junto comigo? Quantos por cento vocês acham que tem sido, em média, a diferença da nota de corte, da ampla concorrência para concorrência por escola pública? A média. Em termos de porcentagens. Independente de renda, na hora que esse ano, eu acho que tem 770 e eu vou concorrência 790 e cota racial 740. Quanto que isso dá em porcentagem? 3% do total da nota. 3%. A nota da concorrência do aluno da escola pública, ele é em média 3% menor do que da ampla concorrência. Então, dá para dizer que existe um aluno muito deficitário entrando? Primeira coisa, não. Segunda coisa, e aí vai para a questão do aluno conseguir acompanhar. Existe um gráfico que apresenta a evasão de alunos que vêm da rede pública e alunos que vêm da rede particular. Em algumas universidades federais do Brasil, a evasão ela é igual. Tá? O último dado, o mais recente que eu encontrei é da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela estava colocando 4 alunos no curso de medicina, 4 alunos vindo da rede particular, 4 vindo da rede pública, de evasão. Em termos de aprendizado, é praticamente a mesma coisa. Só que não teria que levar em consideração que a lei de apenas 7 anos, 7 a longo prazo. Então, o que tem se percebido eu já vou chegar num detalhe aqui da lei. A lei prevê uma reformulação, um reajuste após 10 anos. Então, em 2022, ela vai se readequar conforme os resultados colhidos nesses 10 anos. A lei de cotas, ela tem um apelido, e vale a pena você conhecer esse apelido. Ela é chamada de ação afirmativa. Qual que é a diferença de uma política pública afirmativa? Qual é a diferença de uma política pública chamada ação afirmativa das demais políticas públicas? Toda ação afirmativa, como política pública,
ela tem um prazo revisional. Então, sempre que uma lei for ação afirmativa, ela tem um prazo em que ela vai ser revista. No caso da lei de cotas, o prazo de revisão dela é em 2022, 10 anos após a sua implantação. Do que tem se colhido até agora de dados, digamos assim, os resultados começam a aparecer, porque a gente está agora, há mais ou menos 2 a 3 anos, da primeira turma formada por alunos cotistas. E essa lei já foi reformulada em 2016. Ela teve um adendo colocado com relação à inclusão, que a gente vai ver, acho que no artigo 7º aqui da lei, mas já vamos chegar lá. Então, dá para dizer que há uma perda de qualidade dentro do cenário universitário? Dos dados colhidos até agora, não. É unânime, embora esse receio, desde o começo da implantação das leis, nós tivemos. Só para... Esse 3% que o senhor falou é padrão em todos os cursos ou ele foi somente no medicina? Então, ele foi medido em vários cursos e foi dado foco, foi dado zoom, vamos dizer assim, nos mais concorridos. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, onde a concorrência é maior, a dificuldade de entrar também é maior. Tá? E aí os números são bem reduzidos. Existem diferenças que são um pouco mais significativas, mas são os cursos, curiosamente, menos concorridos. Porque, digamos assim, é aquela vaga quase que, quem quiser entra. Tá? Aí a discrepância chegar, nos números mais acentuados, ele chega em torno de 12 a 13% de diferença de nota. A segunda pergunta a lei de cotas, ela se encaixa então nessa ação afirmativa, ou seja, ela tem que ser revisionada, tem que ser transformada a cada período de tempo. Na verdade, ela não é, tem que ser transformada. Quando completar 10 anos, vai ser feita uma revisão, vendo acertos e erros e, de acordo com a necessidade, reformulada. Ela por se encaixar nessa medida e também por ser elaborado para suprir a falta, a discrepância das duas instituições, a privada e a pública, ela também tem um tempo máximo de duração, algum limite. Então, aí entra a contrapartida que o governo deveria dar. Sempre que o governo adota uma ação afirmativa, o que se espera do governo? Como ela é uma lei transitória, porque ela tem prazo de revisão, e a ideia é, à medida que vai avançando, eu vou reduzindo a necessidade dela, eu deveria, na contrapartida, melhorar a educação. Melhorar a educação pública para que daqui 10 anos, no caso de 2022, eu precise, talvez não de 50% das vagas, 30%, ou talvez 20%, dependendo de como eu quiser avançar a política educacional do Brasil. Qual é o problema? Se a gente pegar de 2012 para cá, então assim, as mudanças no cenário público-privado, elas foram mínimas. E aí nós temos problemas, então assim, que corre o risco de chegar em 2022 e falar assim, vamos ficar mais 10 anos, porque aquilo que deveria ter sido feito, não foi feito. Então esse é um problema. Diga. das pesquisas e etc. na faculdade, porque eles estavam recebendo alunos cotistas. E aí nessa pesquisa foi demonstrado que não ia perder a qualidade do ensino, porque os alunos acompanhavam normalmente o ritmo dos demais e das turmas, e que em alguns casos os alunos cotistas estavam saindo melhores do que os que entraram na concorrência. Perfeito. Só temos um detalhe. Unicamp e USP são duas universidades de referência, a Unesp também na mesma seara. Eles não adotaram a política de cotas conforme a lei. Então, elas são universidades públicas, por não serem federais, vinculadas ao Ministério da Educação, elas não adotaram 100% da política de cotas como está previsto nessa lei.
Eu deixei 2 slides para cada um, só para a gente dar uma olhada na diferença porque nós vamos ter universidades estaduais que não adotaram, ou outras, as federais todas adotaram, né, mas nós vamos ter algumas universidades que não vão adotar e elas vão fazer políticas próprias de tentativa de inclusão. Para quem lembra, nós tivemos na USP, há um tempo atrás, um famoso caso lá do grupo de alunos negros que entrou, inclusive, do movimento ativista com relação à igualdade racial. Eles entraram na sala de administração, deu toda uma repercussão nacional, porque lá a discussão era, se nós não discutimos isso aqui, vamos discutir isso aonde? Então, já vê que é diferente um pouquinho da USP, então, com relação a essa política de ingresso. Só um pouquinho lá atrás, essa pessoa pública. No caso, se tiver pais que são separados, o pai ganha mais resultado do que o outro menos, como é que fica? Então, o aluno vai se enquadrar Não, a ideia vai ser a seguinte: esse aluno, ele recebe renda de quem? Ele convive com quem? Quantas pessoas dependem desses genitores, gestores, né? Desses genitores. Então, porque você pode morar com a sua mãe e eventualmente seu pai tem um bom salário, a questão é, você vai ter que comprovar que você vive da renda da sua mãe. É essa comprovação que a universidade, cada vez mais sendo cobrada, ela passa a exigir mais do candidato. Por quê? Porque toda universidade ela vai ter que ter uma política de confirmação desses dados. A rede pública é fácil porque é histórico escolar. Quando você entra na comprovação de renda, seria a carteira de trabalho. Só que aí a gente começa a trabalhar com problemas. E a pessoa que é autônoma? E a pessoa que não tem carteira assinada e ela trabalha na informalidade. Tá? Então nós vamos ter alguns problemas com relação a isso. Mas é função da universidade cobrar isso. E é função dos órgãos ligados à universidade fiscalizar isso. Mas aí, no caso, a aluna é prejudicada, né? Mora com a mãe, né? Se ele conseguir comprovar que a renda dele vem só da mãe e o pai, embora tenha maior renda, não contribui em nada, então assim, é essa comprovação que vai ficar a cargo do aluno. Tá? E de acordo com a cobrança da universidade. Tem universidade que faz vista grossa na hora da matrícula. Não sei se vocês já foram aqui na universidade no dia de matrícula. Em alguns casos são acadêmicos voluntários que auxiliam a matrícula. Falar que eles têm esse fino faro para perceber quando tem coisa mal apresentada, eu acho relativo. Por isso nós temos tido uma série de denúncias da Universidade Federal, que você tem algumas para a gente dar uma olhadinha, tá? Com relação não só à renda, mas também com relação à política de cotas faciais. Tá? Diga. Essa questão mesmo de acompanhar, do aluno conseguir acompanhar o ritmo da universidade, também é muito relativo, porque a gente usa, quando eu comecei a fazer a inscrição, usei 10%, 20% do que eu aprendi no ensino médio e ensino fundamental. Mais ou menos você saber ler, acompanhar o ritmo, ter disciplina de acompanhar um ritmo de estudo, mas todas as coisas que eu aprendi na universidade era novo, não tinha nada de... Eu particularmente diria que é por isso que a redação vale tanto. Eu daria um crédito ao valor que a redação tem no exame do Enem, justamente a isso. Porque, por exemplo, o marcar X nas provas objetivas, você pode dar a sorte de conseguir responder muito bem, por sorte. A redação não. A capacidade que você tem de ler, interpretar, de conseguir construir um raciocínio, conseguir construir uma argumentação, e a nota de redação ela vai ser definitiva para você ingressar ou não, sobretudo em curso concorrido. Eu vou dar um exemplo dessa coordenadora que se tornou diretora da escola. Quando ela assumiu, ela teve que enfrentar boca de fumo, ela teve que colocar dedo na cara de aluno com droga, dentro da escola, foi ameaçada. Teve um aluno que chegou a falar para ela assim: olha, eu sei onde você mora, eu sei o nome do seu filho, falou o nome do filho, onde o filho costumava ir, e uma outra coisa lá, mas assim, coisa muito pessoal. A pergunta é: quantos professores estão dispostos a isso para tentar ajudar a resolver o problema da escola?
Se você pegar as grandes nações hoje, por que elas se tornaram grandes nações? Porque em algum momento elas falaram assim, nós vamos mexer na educação. E quando mexeu-se em educação, você começou a ver resultado. Enquanto não for feito isso, na minha opinião, no Brasil, isso passa pela valorização do profissional, isso passa pela melhoria da estrutura, isso passa por um repensar a grade curricular. Eu costumo falar de dois exemplos dos alunos. O Japão, ele já é um modelo de educação há muito tempo. O Japão, faz uns 3 anos, ele começou um projeto piloto e ele extinguiu aluno aprendendo química, física, biologia dentro de sala de aula. Então assim, se você for fazer biologia, você aprende isso na faculdade. E até quando você for fazer faculdade de biologia, aquilo que você aprendeu no ensino médio não é base nem para você começar a faculdade de biologia. E aí ele falou, o que o Japão fez? Até procurem, vale a pena, chama-se Mudança Corajosa. Olha o nome que o japonês deu, Mudança Corajosa. O que é a previsão? São 5 disciplinas, tá? Matemática, língua japonesa, óbvio, né? Tem como fugir disso, tá? A partir dali, ele ia ter uma aula, se não me engano, uma aula de cidadania, tá? Ele ia aprender 5 idiomas, fora o idioma dele, e desses 5 idiomas ele ia aprender traços culturais dessas nações. Com qual finalidade? Para que quando ele saísse da escola para a faculdade, tem alguma coisa que eu estou confundindo dos idiomas, eu acho. Porque tem uma aula de informática, não sei, são 5 aulas e uma delas é de informática também. A ideia é, o aluno que vai sair dali, ele vai conseguir se relacionar com 5 culturas diferentes da dele, no lugar da aula de cidadania. A aula de cidadania, ela passa essa aula das 5 culturas. Tá? E a ideia é, eu vou criar uma pessoa para conviver, para interagir, para resolver a vida dela, e não para ficar decorando coisas. Pessoal, com todo respeito a quem gosta de química, o que você faz com cálculo estequiométrico quando você sai do ensino médio? Isso, né? E é um aprendizado que hoje já começa a ser revisto. No Brasil, a gente está reformulando, está num momento que a gente fala de nova base curricular brasileira e tal. Eu estou vendo grandes possibilidades de mudança. Mas é o que nós estamos chamando de mudança da educação brasileira. Quando o Japão faz uma reformulação completa, e ele já está anos-luz na frente do Brasil, o Brasil está falando de reformulação, que às vezes, pelo que eu estou percebendo, pelo menos a última reformulação do Enem, foi mudar o dia de algumas matérias da prova. Essa foi a reformulação do último Enem que nós fizemos. Colocou em 2 dias, 2 domingos, e trocou alguns dias da prova. E a gente chamou isso de reformulação. É a reformulação da aplicação da prova só. O que você vai fazer? Diga. Diretor, ele tem um grupo que trabalha com ele. O diretor do vejo isso, geralmente tem o secretário tesoureiro. É um trabalho conjunto. Só que, da mesma forma que é conjunto para apresentar a prestação de contas, é também conjunto para gastar. Então, por exemplo, o diretor não está presente na escola. Tem lá o dinheiro na escola e, de repente, o vice-diretor está tomando a frente naquele dia. Às vezes acontecem gastos que não deveriam. E aí vai como que o diretor ele faz a gestão dessa equipe dele. Vou falar dessa professora, a Kátia. Tá? Ela fala assim, meu maior problema é que as pessoas com quem eu estava trabalhando, elas não me queriam como diretora. Então teve situações ali que ela percebeu que o pessoal estava inclusive puxando o tapete dela para sacanear o trabalho mesmo. Por quê? Porque ela acabou entrando na direção contrária àquilo que se esperava embora o grupo de professores apoiasse a parte gestora administrativa da escola não queria mudar aquilo que, entre aspas, estava dando certo. Então, mas qual é a vantagem da escola? Por que a escola particular, por que tem que fazer? Por que a escola particular está certa? Vocês já pararam para perguntar isso? Por que a escola particular está certa? Porque tem alguém ali cobrando. A pergunta é, por que a escola pública não dá certo? Quem cobra o funcionamento da escola pública? Ou melhor, quem deveria cobrar? Vocês já ouviram falar de
fala, tem um nome antigo para isso, Conselho de Pais e Mestres, é isso? Associação de Pais e Mestres. APM. Antigamente chamava-se APM. Toda escola tinha uma APM. E era famosa os APMs da escola, porque as APMs atuavam dentro da escola. Alguém de vocês já ouviu falar da expressão APM? Nos nossos dias, tem escola que tem gente que nunca ouviu falar, tem escola que não tem mais isso. Por quê? Porque ninguém cobra. E se a escola tivesse a presença dos pais, de fato, cobrando, exigindo aquilo que é direito dos filhos, com certeza seria uma estrutura totalmente diferente. O problema é que a nossa tendência é reclamar, que é diferente de cobrar, tá? É reclamar, fazer piquete, pichar, tá? Então a gente vê as reivindicações que mais destroem, que exigem melhorias, e a gente chama isso de reclamação, ou isso de cobrança. A cobrança, na minha opinião, é você ter tempo para sentar lá e falar assim, o que está acontecendo? Cadê o dinheiro? Para onde foi? As pessoas não fazem isso por vários motivos. Por isso demanda tempo, por isso demanda envolvimento. E não só demanda envolvimento, isso requer que alguém acompanhe direto o andamento da escola. E nem todo mundo está disposto a isso. A gente tem muito daquela história de que se não é responsabilidade minha, ou alguém vai fazer, ou eu espero a coisa melhorar possível. Ainda as crianças, desde novas, elas que limpam a sala de aula, termina a aula, né? Elas têm todo o compromisso com o material dela, com a limpeza da sala, então é muito mais difícil de existir esse problema que a gente tem hoje da sujar a carteira, uma coisa assim. E a escola não deveria ter que se preocupar com uma coisa como essa, né? E a gente tem muito esse problema da base, da administração da escola pública. Fez lembrar que era colocado justamente no hábito da corrupção, né? Essa má administração muitas vezes já vira, por exemplo, eu vi um caso de uma escola, não me lembro agora da cidade, em que as crianças de manhã não tinham merenda, assim, elas precisavam de tomar assim, café da manhã, pão, leite, só chegava arroz, feijão, estragava arroz, feijão, e elas não comiam, porque não era horário, não era adequado para aquele período, né? E aí você descobrir que era aquele tipo, né, de relação em que, como tem uma verba, a verba é destinada para um amigo ou um conhecido ali da administração que vendia só esse mantimento. Porque, por exemplo, você não pode, da verba da escola, você tem que fazer um cadastro do mercado para vender. Então não é uma coisa assim, eu vou pegar o dinheiro aqui e vou no Atacadão, porque no Atacadão é mais barato. Se você não tiver cadastrado o Atacadão para fazer a compra, você não pode comprar no Atacadão. Se você vai comprar material didático, se eu não cadastrar a papelaria, eu não posso comprar da papelaria qualquer. Então tem toda uma questão de cadastro, e esse cadastro tem que ser aprovado pela Secretaria de Educação do município ou do Estado, conforme for a relação com a escola. Então tem toda uma série de detalhes que a ideia, e a ideia original é perfeita, controlar a corrupção. Acontece que, quando a gente fala de brasileiro, a gente tem uma expressão que pejorativamente nos carimba, chamada de jeitinho brasileiro. A gente dá um jeitinho. Aí a gente acaba distorcendo aquilo que é a finalidade, ou aquilo de como deveria ser usada a verba. Deixa eu só perguntar o que tinha levantado a mão aqui atrás. Eu queria falar sobre o depoimento, né, do Fernando. Você estava falando sobre a educação indígena. Eu ia em escola estadual o tempo inteiro. E sempre, na questão da merenda, já vi um momento que o caminhão chegava e o diretor estava bravo e levava toda a alimentação embora. Aquela criança na filha e ele levava embora. A questão de ensino, tem muito professor que não está dando para você. Ele chega, entra na sala, fica quieto, senta e acabou. Ele sai da sala e vai embora. Não passa nada, não dá aula. Eu, por exemplo, não tive aula profunda de metodologia
biologia, português e gramática, nada, no meu ensino médio eu não cheguei a ter uma redação isso em escola pública. E a Neca falou de fazer aula com a Suzana, eu tive muito susto, porque eu não tinha ideia de só concluir de ter visto no YouTube. E tipo, às vezes a gente até reclama do professor, porque teve um dado momento que teve um professor que, quando as alunas iam tirar dúvida com ele passava com aquela leve a gente vê essas reportagens, tipo essa de Suzano agora, e a gente fica esclarecido. Eu acho que a gente não deveria ficar só esclarecido com o fato, mas com o local do fato. Eu não consigo imaginar um filho batendo numa mãe, porque ele respeita a mãe. Por que esses atentados estão acontecendo dentro de escolas? Eu acho que isso é sintomático também para ser pensado. Não está acontecendo em escola à toa. Eu não sei se é verdade, mas eu já cansei de ver essa frase, talvez negligência minha não ter pesquisado. Mas dizem que existem países que o professor é o único, ele é tratado como se fosse praticamente um chefe de Estado de determinadas culturas. Por quê? Porque há um respeito, uma reverência a ele. Como que é tratado o professor do Brasil? Tá? E eu não estou falando isso, está falando isso porque ele é professor, não. Porque é uma instituição que ainda tem condições de reverter o cenário que a gente vive. Tá? Então, quando a gente fala de toda essa política de cotas, por trás dela tem uma instituição que está, no mínimo, na UTI. Tá? No mínimo, na UTI. Porque quando você precisa criar alternativas para esse aluno entrar na universidade, é porque ele está conseguindo fazer todo o papel que ele vai fazer. Tá? Então, tem coisas bem mais significativas também para se pensar junto com a cota. A cota é um remédio paliativo dado para o cenário nacional brasileiro. Mas o problema me parece bem mais amplo. Tá? Deixa eu tentar, agora tem uma série de modos de avançar. Vou começar no fundo, depois eu venho aqui na sua. Vou lá, tá? Diga. Você estava falando, professor, a respeito do comprometimento dos pais, assim, sabe, cobrar. Realmente, eu acredito que seja fundamental, mas também acho que seja importante a gente pensar que não é todo pai que tem essa disponibilidade de estar lá para cobrar. E essa cobrança não tinha que ser só feita pelos pais, tinha que ser feita pela comunidade, pelo Estado. Cadê eles que trabalham? Tem muito pai que não tem essa, tipo, vou pedir uma folga no trabalho para acompanhar uma reunião. Se ele fazer isso, ele perde o emprego, né? Não vai ter comida, não vai ter não sei o que, não vai adiantar nada. Essa associação de pais e mestres, ela funcionou muito. E aí quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso, talvez a Suzana aqui, eu já Não, meu anjo, calma. Talvez a Suzana, a Priscila que está aqui e tal. Porque, por exemplo, eu lembro da minha mãe, e vocês vão lembrar que eu conheço a dona Cida, tá? Era uma época em que a mulher ainda era muito doméstica. Então a maioria das mães ainda tinham aquela presença mais marcante dentro da casa. De 20, 30 anos para cá, isso mudou muito. As mulheres foram para o mercado de trabalho por uma questão, inclusive, de necessidade. Então, era muito comum, e aí, me perdoe a dona Cida e a minha mãe também, mas era muito comum as mães irem fazer barraco na escola quando aconteceu alguma coisa. Né? E elas iam lá, se a aluna saísse da escola sozinha e fosse parar em casa, a mãe saía e ia lá na escola reclamar. Como que a minha filha... Eu não falei nada, não sei quem é seu nome. Tá? Como que a minha filha chegou em casa? Se eu deixar ela aqui na escola para estudar? As mães faziam muito isso. Hoje, eu digo isso para a convivência nas escolas. É muito comum. Sobretudo escolas de pequenos. A mãe ia lá e tirava o filho da aula. Antigamente a mãe ia lá e reclamava porque o filho saiu. Agora a mãe vai lá e tira. Por quê? Porque o cenário social mudou muito. Então, antes,
a mãe podia, ela tinha mais tempo, a mulher estava mais em casa, agora a mulher está trabalhando, agora os pais dependem do ritmo deles de ir e vir, para às vezes passar na escola, pegar o filho, porque não vai ter ninguém depois para passar ali para pegar. Então o ritmo social mudou muito e com isso uma série de mudanças vem ocorrendo. A questão é, se essas mudanças acontecem, como que nós nos adaptamos a ela para que o cenário educacional continue sendo eficiente? E não vamos adequando a educação às minhas conveniências, porque se cada um fizer isso, imagina que é uma escola de 1000 alunos, se cada pai ou cada família fala assim, a escola tem que se adequar aos meus interesses. E isso é fruto também de uma sociedade contemporânea que a gente vive. A gente pega aquilo que serve melhor para a gente, e a gente espera que o nosso atendimento seja sempre de acordo com as nossas necessidades. A educação nem sempre dá conta de fazer se adequar dessa forma toda. Sim, por favor. Em relação a isso mesmo, teve muita mudança, igual nessa questão da associação dos pais mestres. Eu vejo, ao mesmo tempo que eu vejo isso como necessário, eu tenho medo de ser perigoso, porque como a sociedade mudou, hoje em dia os pais chegam e querem ditar como o professor quer ensinar o aluno, qual é a forma que você tem que ensinar. O professor tem que ser educador, ele tem que ensinar os bons costumes, tem que ensinar como ela quer que o filho dela haja, mas ela não pode ensinar, tem que ser o professor. E aí entra todo esse conflito. Quando minha mãe era professora ainda, quando tinha pequenas mudanças na escola mesmo, às vezes as mudanças vêm de cima, Ministério da Educação, Secretaria de Educação, e aí chegam pais extremamente violentos, querendo te ensinar, falando, não, você não pode fazer isso, querendo ensinar o professor como é a forma dele trabalhar. Às vezes o pai não tem noção nenhuma. Acho que o pai ele precisa ter pelo menos um mínimo de conhecimento de como é o ato de educar e não atropelar, porque o que eu vejo? Nessa época, eram os pais que faziam isso. E isso eu tenho 27, isso eu tinha 12. E aí, hoje eu vejo assim, os filhos desses pais, eles fazem isso. E aí o filho cresce vendo o pai fazendo isso com os professores, então o filho vai lá e quando ele tem uma idade maior, ele vai poder ir apontar o dedo na cara do professor e falar, não, você não vai fazer isso. Tem algumas coisas da educação que assim, se a gente começar a levantar todos esses elementos, a gente vai aqui longe do que o que nós temos de problema educacional acontecendo dentro das escolas é uma coisa absurda mesmo. E isso aí é um fato, digamos assim, eu queria entrar no outro cenário, mas vamos rapidamente, vamos dar duas coisas. Antigamente nós tínhamos algumas instituições que elas eram detentoras de verdades nesses determinados ambientes. Por exemplo, falava-se de valores, as instituições religiosas. Tá? Falava-se de tradição, em geral as famílias prezavam muito por isso. Você falava do ensino formal à escola. Com o passar do tempo, se vocês foram observando, a igreja perdeu o prestígio porque se queimou, inclusive com as próprias más atitudes. Você pega, as famílias, elas estão bastante desestruturadas. Tanto que, dependendo da situação, você começa a contabilizar filhos de pais separados, famílias que se separaram, que eventualmente se reagruparam com novas formulações familiares, é a coisa que cada vez é mais comum. A família, então, ela passou por mudança, a igreja passou por mudança e a escola, quem está lá tem acompanhado isso, quem não está lá tem ouvido pelo menos, mas foi vendido por uma empresa cujo dono se chama Jorge Paulo Lemann. A pergunta é, o que é isso? Tá? Eu estou falando da escola que eu trabalho, eu que vão lá, dependo do que querem lá, mas a pergunta é, o que está acontecendo em termos de estrutura educacional? Virou um mercado, virou lucro. Ou seja, aquela finalidade que em outro momento já teve, hoje ela está restrita a um universo pequeno de mercado, de pessoas. Basta você pensar que uma escola particular hoje, um curso de redação hoje,
para a renda média do brasileiro, ou para a renda média de 80% da população brasileira, é inacessível. Se eu estou falando que 80% da população não tem acesso a isso, a pergunta é, quem tem acesso à formação superior? Se nós, entre esses 20%, a gente está se degladiando para chegar a uma faculdade. Tá? Então, a gente está numa briga de 20% da população. Tem 80% que nem tem direito a chegar a poder participar dessa briga. Então, é esse o universo que a educação hoje construiu em termos de mercado. Já que a verdade é assim, já que a maioria dos candidatos dos cursos mais concorridos no setor privado, no curso laboratório, para entrar na universidade, isso não gera uma desigualdade entre os próprios candidatos? Eu acho que a desigualdade da universidade pública ela já é muito grande. De vez em quando eu escuto alguns alunos falando de universidade, tendo que ingresso na universidade, e eles estão em escola particular, eu falo assim, olha, e é uma opinião muito particular, eu sei que tem, inclusive, diretores de colégio que já chegaram para mim, eu não gosto de você falar isso, mas eu penso muito assim, por que um pai paga cursinho ou paga um ensino médio particular para o aluno? E ele paga porque ele prevê não pagar uma faculdade particular. Esse é o sonho dele. Tá? Eventualmente vai ter aqueles que podem fazer o ensino médio particular e a universidade particular, vai ter. Mas o grupo ainda é mais reduzido. Agora, quando eu pego o ensino médio da escola pública, o sonho dele é que nesse universo aqui, ele tenha condições de competir, inclusive com aquele que fez ensino público e que está fazendo por cima. Então, se é desigual, é. Por isso que o ensino público, daquele que eventualmente não tem cursinho, fica com 25% das vagas destinadas. Então, olha só, nós temos 50% para a escola pública, 25% para aquele que não vai ter condição de fazer cursinho. Então, é uma alternativa do governo para dizer assim, mesmo que eventualmente ainda haja desigualdade até aqui, porque aqui eu vou ter que faça cursinho, aqui eu quero reservar 25% dessas vagas para quem nem chance de fazer um cursinho vai ter. Aquele que tem assim, é mais na força de vontade e no esforço do que qualquer outra coisa. Tá? Então, essa desigualdade ela existe. O cursinho ela se tornou hoje uma ferramenta muito vendável. Tá? E para quem gosta, né, dá uma olhada lá no Francisco de Oliveira, ele tem uma comparação que ele faz com o Brasil e o ornitorrinco. Tá? Ele fala assim, não é à toa que nós temos alguns extremos do Brasil, de riqueza e pobreza, de avanço, retrocesso, de escolas particulares que estão ganhando muito dinheiro à custa de um sistema, digamos assim, não vou dizer falido, mas que está na UTI, por conta de como conseguir conciliar nessa desigualdade toda que nós temos o ingresso dessas pessoas na universidade. Então, eu acho que é extremamente desigual, sim, nesse sentido. Ou mesmo muito disparo a possibilidade de alguém que não tem cursinho conseguir entrar numa universidade. Tá? Só ia colocar um dado que, na verdade, a gente está falando que a escola tem recursos que o Estado agora. Em 2016, meu pai participou de uma reunião das cúpulas regionais, na verdade, uma capacitação que o governo do Estado estava dando. E o governo do Estado estava discutindo você passar o aluno das escolas públicas e passar a pagar a mensalidade da particular, porque um aluno de ensino fundamental custava para a secretaria em torno de R$ 1.700. R$ 1.700 dá para você pagar já o ensino médio, que é um dos trechos mais caros. E a gente estava tendo uma educação de baixíssima qualidade. Hoje já existe essa proposta para a universidade. Na verdade, ela acontece com os programas de financiamento, ela acontece já. Mas quando a gente fala de escola pública, isso já foi proposto em muitos lugares. O que é a ideia? O aluno de escola pública custa, em média, ele faz fácil o cálculo da escola, do lugar, de quanto investe, quanto gasta, e a média é mais ou menos essa mesmo, dependendo do lugar até maior, dependendo se for um grande centro urbano, que a estrutura precisa ser mais pesada, às vezes o valor é ainda maior.
para alguns casos, é preferível eu investir isso, pagar na escola particular isso e colocar o aluno, do que de repente você colocar na escola pública. Então, por isso que eu falo, o problema não é necessariamente falta de verba, é uma estrutura administrativa mais eficiente. Que na escola particular ela funciona porque existe alguém cobrando, existe uma necessidade de lucro. Se o funcionário não der o lucro que eu espero, eu tiro ele de lá, coloco o outro no lugar e tem, por conta do desemprego, uma fila de pessoas querendo dizer, eu faço, se a empresa dar resultado. Então, na escola pública a gente não vai ter tanto essa situação, mas o dinheiro existe e ele é. Aliás, tem até um detalhe importante para a gente pensar, e eu aproveito até a sua fala. A gente acompanhou nos últimos anos, não sei se vocês têm observado, um intenso reforçar da ideia de que a educação tem que passar a ser uma educação em tempo integral, inclusive em escola pública. Vocês já se perguntaram por quê? Antigamente a gente não tinha aluno na escola. De repente, aparentemente, estão todos na escola. Eu sou de uma época que as escolas funcionavam um turno de manhã, um turno à tarde, um turno à noite, e todas lotadas, todos os 3 turnos lotados. Hoje a gente vai em algumas escolas e, dependendo do turno, já não existe mais educação noturna, por exemplo, em muitas escolas. Tá? O que está acontecendo? Lembra quando vocês estudavam a pirâmide etária na geografia, que no Brasil, na década de 80, a base era larguíssima? De repente, agora a nossa pirâmide está quase como uma torre, tá? Ou está tudo perto de se inverter, porque o número de idosos é maior que o número da população economicamente ativa. O que significa isso? O número de filhos diminuiu. E se em algum momento da nossa história do Brasil recente nós precisávamos ter muita escola, agora a gente não tem mais a necessidade de muita escola. E nós temos prédios, inclusive, ociosos. E aí o que começa a acontecer? Como que eu ocupo esse prédio? E uma das alternativas da educação integral, ou em tempo integral, não é necessariamente porque eu queria dar uma educação de qualidade. É porque eu tenho um prédio ocioso, eu tenho um grupo de professores, inclusive, que são... Deixa eu usar a expressão agora um pouco atrás. São efetivos, permanentes, ou seja, eu vou ter que pagar o salário deles. E aí eu começo a propor a ideia de ensino integral. É uma alternativa que às vezes eu falo assim, nossa, está se priorizando a educação. Cuidado, não é necessariamente uma priorização da educação. É uma situação que às vezes vem convenientemente de mãos dadas no cenário que nós estamos vivendo, de muita escola, de um professor que eventualmente ele é efetivo e tem estabilidade, eu não posso demiti-lo, e por conta disso eu preciso colocar para trabalhar em algum lugar. Então, algumas políticas públicas são para tapar aquilo que vem sendo de problemas que vão se acumulando. Tá? Vamos dar uma olhada em mais uns elementos? Pessoal, eu trouxe aqui um gráfico só para a gente perceber a diferença de proporção do IBGE com relação às autodeclarações. Isso aqui é a autodeclaração por unidade feita a partir do censo do IBGE de 2010, tá? Voltando o tempo agora, tá? Comparar, e eu... Achei que era só eu que fazia aqui, mas faz parte, né? Depois que ele chegou 50, acontece isso. Vamos lá. Não, sou eu, estou me 50. Vai lá. Pará, 76%, tá? Se autodeclaram, pretos ou pardos. Vamos pegar os 3 primeiros, 3 últimos, tá? Bahia, 76% também, Maranhão, 76% também. Os 3 estados que têm maior índice de autodeclaração de pretos, pardos e indígenas, Maranhão, Bahia e Pará. Então, numa busca por vagas, eu tenho direito a cotas. Onde são as faculdades que o número de cotistas que chegam à cota racial, ou seja, eles são escola pública, eles têm alta ou baixa renda, e eles estão nessa pergunta aqui: qual a porcentagem de vagas que eu vou concorrer? E aí, Maranhão, Bahia e Pará são as que mais têm cotas voltadas para pretos, pardos e indígenas. Tá? Dos estados que têm menor quantidade, curiosamente,
Sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com 15%. Tá? 15% da região. Então, olha só, o Norte é responsável por 73% dos autodeclarados, das declarações que tem preços pardos indígenas. Sul do Brasil, a média de declaração de preços pardos indígenas é de 20%. Tá? Por que eu peguei esse dado aqui? Para a gente olhar esse tipo de reportagem aqui. Isso aqui é na UFPA, Universidade Federal da Universidade Estadual da Paraíba. Isso aqui é um grupo de médicos formandos de 2018. 76% de autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Tirando o rapaz aqui no fundo, quantos mais pretos, pardos e indígenas vocês estão vendo? Formatura do ano passado. Eu fiz questão de procurar uma formatura do ano passado. Tá? Deixa eu ver que dia que é essa foto. Dia 28 do 11. Tá? 28 de novembro do ano passado. Essa aqui é uma foto de um curso de medicina de pretos, pardos e indígenas. 50% das vagas. Então seria o seguinte: se eu não me engano, na Universidade Federal do Paraíba são 40 vagas, 20 vagas são para esse grupo aqui, tá? 20 vagas. Se eu tenho 76% das vagas, eu deveria ter pelo menos 14 pessoas pretas, pardas ou indígenas. A pergunta é: onde estão? Professor, Oi. mas isso não gera uma confusão? Tipo, minha mãe, ela é ruiva, do olho verde, meu avô é branco, mas o pai do meu pai é negro. E a mãe dele é índia mesmo, de alguém e tal. Meu pai ficou, é isso. Eu puxei a minha mãe. Então eu considero que eu sou parda, mas eu acredito que dentro da universidade eu não estaria de parda, caso por causa que eu sou amarela, sei lá. Perfeito. Mas eles não colocam na classificação do pardo. Então, mas na autodeclaração, você pode se declarar como de matiz negra, mesmo não sendo. Eu não sei como está aparecendo recentemente, se aconteceu alguma mudança no sistema. Tá? Mas a ideia é: quando você se declara de raiz afrodescendente, você tem direito a essas cotas. Aqui, essa foto aqui não é formatura, isso aqui é colação de grau. Então, a princípio, todos os alunos estariam aqui. Tá? Ou seja, não é aquela foto de formatura de beca que só quem paga que vai. Daí eu acho que é mais branca ainda a foto. Tá? É verdade, porque aí quando você fala que só quem pode pagar a formatura, uma formatura de medicina, ela gira aí em torno de 15 a 20 mil reais. Tá? Então, aí o grupo fica ainda mais seleto. Tá? Mas é sintomático a gente pensar nisso aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Dá uma olhada agora, eu vou pegar uma situação adversa para a gente falar das cotas e da desigualdade, que é o que nos interessa. Essa foto aqui são os funcionários da CONCAP, que é a empresa de limpeza urbana de Florianópolis, tirada no começo desse ano, dia 26/2, tá? Final do mês passado. Tá? E aí, a foto é essa aqui. Só que eu resolvi abrir um pouquinho mais para a gente procurar os brancos. Lá tem 85% de brancos nessa cidade. A autodeclaração de pretos, pardos e indígenas em Santa Catarina é de 15%. E aí a gente pode falar de desigualdade em termos de como que a cota tenta reparar isso. Porque se eu falar que numa medicina, num estado em que 76% de pessoas se declaram negros, pardos e indígenas, e eu consigo visualizar isso com uma pessoa na foto, como que eu